Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 6 de abril de 2022. A situação do massacre em Bucha, ao norte, uma cidade que fica ao norte de Kyiv, bem como em outras cidades, mas principalmente em Bucha, está levantando uma comoção no mundo civilizado, o que não é de estranhar, porque ninguém esperava uma coisa dessas, civis serem assassinados por um exército invasor, principalmente na Europa. Peço a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. O que vocês veem nesse canal, vocês não veem em outros canais. O presidente da Ucrânia falou ao órgão mais poderoso da ONU nesta terça-feira, depois que evidências ainda mais terríveis surgiram de massacres de civis em áreas que as forças russas deixaram recentemente quando foram expulsos pelas forças da Ucrânia, principalmente na cidade de Bucha, que fica ao norte da capital da Ucrânia, Kyiv. As nações ocidentais expulsaram dezenas de diplomatas de Moscou em represália, qualificando como pessoas não gratas e expulsando-os também por espionagem, e propuseram mais sanções ao expressarem seu desgosto pelo que dizem ser pelos crimes de guerra, cometidos pela Rússia. O discurso do presidente Volodymyr Zelensky no Conselho de Segurança também foi rico em simbolismo relativo a esses fatos, mas o convite e outras demonstrações de apoio ocidental principalmente não alterarão a situação no teatro de operações, ou seja, na guerra, no terreno. Ele disse que as forças ucranianas precisam desesperadamente de armamentos mais poderosos, alguns dos quais o Ocidente tem relutado em fornecer. Enquanto isso, o chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, alertou que a Rússia está reagrupando suas forças para enviá-las ao leste e sul da Ucrânia para uma fase crucial da guerra. Enquanto isso, a União Europeia propôs novas sanções contra a lucrativa indústria de energia da Rússia. Autoridades ucranianas disseram que os corpos de pelo menos 410 civis foram encontrados em Bucha e mais escavações estão sendo feitas, e eles dizem que mais serão encontrados em outras cidades ao redor de Kyiv, como Irpin, por exemplo, que já teve corpos encontrados também, que também foi retomada pela Ucrânia das forças russas, e que uma câmara de tortura foi descoberta na cidade de Bucha, de onde surgiram alguns dos detalhes e dos relatos mais sombrios. Jornalistas da Associated Press, da Reuters, da CNN, entre outros, constataram na cidade e contaram dezenas de cadáveres de civis. Muitos pareciam ter sido baleados a queima-roupa e alguns tiveram as mãos amarradas ou a carne queimada. Uma vala comum no cemitério de uma igreja continha corpos embrulhados em plástico. O gabinete do procurador-geral ucraniano disse que os corpos de homens com as mãos amarradas foram encontrados no porão de um sanatório infantil, estou traduzindo errado aqui, de um hospital infantil, onde nesse porão do hospital infantil civis foram torturados e mortos. Enquanto isso, imagens de satélite de alta resolução mostraram que muitos dos corpos estavam expostos há semanas, durante o tempo em que as forças russas estavam na cidade. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, deve ser julgado por crimes de guerra. A Rússia rejeitou as alegações de atrocidades com as autoridades, dizendo que repetitivamente, sem provas, que as cenas eram falsas. Moscou disse que falará sobre Bucha na ONU, indicando que seus representantes participarão de reuniões sobre esse tema. A Rússia tentou refutar as acusações contra suas forças, acusando seus inimigos de falsificar fotos e vídeos e de usar os chamados atores de crise. Autoridades ocidentais e repórteres independentes dessas empresas, dessas fontes jornalísticas que eu citei, que são da mais alto nível, dizem que a Rússia espalha desinformação para massacrar suas intenções. E esses órgãos de imprensa, eles são acima de qualquer suspeita, sem dúvida nenhuma, e a Rússia quer, sem dúvida, eu também concordo que ela quer mascarar suas ações vendendo mentiras, através de ignorantes que estão espalhados pelo mundo e pessoas que ela paga para tal. Enquanto líderes ocidentais condenavam os assassinatos em Bucha, Itália, Espanha e Dinamarca expulsaram dezenas de diplomatas russos na terça-feira, ontem. Seguindo as medidas, também a França e a Alemanha fizeram o mesmo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, chamou as expulsões de uma medida míope que complicaria a comunicação durante a crise e alertou que seriam recebidas com medidas recíprocas.
Em outra demonstração de apoio, a presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, planeja viajar para Kiev, capital da Ucrânia, para se encontrar com o presidente Zelensky ainda essa semana. A União Europeia, dos 27 países, tem apoiado firmemente a Ucrânia, desde que a invasão russa começou em 24 de fevereiro, e já executou 4 rodadas de sanções, e por esse fato que aconteceu agora, mais sanções já estão sendo preparadas, ou seja, sanções estão a caminho. Terça-feira ontem, a senhora Ursula von der Leyen, ela vinculou a proibição de importações de carvão no valor de 4 bilhões de euros por ano, e ela disse o motivo: pelos hediondos crimes cometidos na cidade próximas a Kiev, na Ucrânia. Porque o carvão não estava nas sanções, né? Ela é a presidente, vamos dizer assim, da União Europeia, ela é presidente do Conselho, né? O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmytro Kuleba, disse que para evitar novos buchas, o Ocidente deve impor a mãe de todas as sanções ao petróleo e gás russos, parar de financiar a máquina de guerra do Putin através de qualquer remessa de dinheiro para a Rússia. Tem que fazer isso há alguns meses, apertar todas as válvulas, todos os cintos para não sair dinheiro. Isso vai salvar milhares de vidas na Ucrânia. Na realidade, a minha opinião é o seguinte: tem que apertar tudo para ele não ter dinheiro para pagar soldado, para ele não ter dinheiro para pagar os aposentados, não poder pagar toda a estrutura de Estado dele. Só aí que efetivamente Vladimir Putin vai parar com a guerra. Não tenho nenhuma dúvida disso, né? E o Zelensky, ele pediu à OTAN mais armamentos e caças, né? E não são caças novos, caças modernos, são caças da antiga União Soviética, que os pilotos ucranianos sabem pilotar bem, que são os MiG-29, e a União Europeia, o próprio presidente Joe Biden, negaram-se a dar, porque não queriam afrontar a Rússia, né? Aquela blá, 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 blá. Porque com os MiG-29, eles estão abatendo os Su-34, os Su-25, 24 da Rússia. Estão se saindo melhor que os russos com caças. E eles não querem afrontar. Mas, enquanto isso, a Rússia continua assassinando os ucranianos. Então, eu acho que deveriam fornecer esse armamento que ele está pedindo, que não é coisa extraordinária, não é moderna, é coisa que já está pela amortização a um valor próximo a zero, né? Então essa outra resistência. E a resistência ucraniana, muito competente do exército ucraniano, dos voluntários ucranianos, ela impediu, por exemplo, da Rússia invadir a capital, né? Outras cidades também. Está garantindo que não entraram ainda em Mariupol, poderão entrar. Está muito difícil a situação em Mariupol, que não entraram em Kharkiv, e bem como outras cidades. Ou seja, é preciso fornecer esses aviões com urgência, esses aviões de caça modelos da antiga União Soviética para a Ucrânia. E agora é importante também, principalmente, que a Rússia está reagrupando suas forças. A Rússia não desistiu do objetivo dela, né? Apesar dos assassinatos, ela está negando, ela está dizendo que isso aí é um teatro, que foi inventado pelo Ocidente, quando fontes de notícias internacionais acima de qualquer suspeita testemunharam, foram no local e viram isso tudo, o que aconteceu lá. E isso tem que efetivamente parar, né? E deixar de acreditar algumas pessoas idiotas que acreditam nas versões da Rússia, das notas oficiais da Rússia distribuídas ou através de embaixada ou através dos serviços de informações, sei lá o quê, que aquilo é tudo uma montagem, assim como disseram quando eles destruíram uma maternidade na Ucrânia, na cidade de Mariupol, disseram não, isso aí fizeram coisas de artistas, ou seja, os caras são os assassinos perigosos, e são seguidores de Hitler, seguidores de Stalin, muito perigosos. Peço a vocês que inscrevam-se no canal, deem seu like, compartilhem com suas redes sociais. Vamos rezar pela Ucrânia,
Vamos rezar pelos mortos da Ucrânia, por aqueles que foram martirizados, torturados, assassinados. Vamos rezar pelo Brasil para que isso nunca chegue aqui. Vamos rezar pela paz no mundo, pela paz na Ucrânia. Deus abençoe a todos. Paz e bem.